Oi minha gente! E vou iniciando mais um vídeo. Agora vou falar sobre perguntas e respostas. Vamos lá pessoal! Primeira questão. Quais os principais autores do Barroco no Brasil? A resposta é Gregório de Matos, Bento Teixeira e Manuel Botelho de Oliveira. Gregório de Mato, de 1633 a 1696, conhecido como Boca do Inferno, é o maior representante do Barroco no Brasil. Tinha esse apelido devido às críticas sociais contidas na sua poesia. Bento Teixeira, de 1561 a 1618, é o autor do poema Prosopopeia, publicado em 1601, que é considerado o marco inicial do Barroco brasileiro. Manuel Botelho de Oliveira, de 1636 a 1711, um dos grandes representantes do Barroco, é autor do livro Música do Parnaso, publicado em Lisboa quando o autor tinha quase 70 anos. Trata-se da sua obra com maior destaque. Segunda questão. Quem descobriu o caminho marítimo para as Índias? A resposta é Vasco da Gama. Terceira questão. Que cientista desenvolveu a teoria da relatividade? A resposta é Albert Einstein. Quarta questão. Roald Amundsen foi o primeiro homem a chegar ao Polo Sul. De que país ele era? A resposta é Noruega. Quinta questão. Pela primeira vez na história, as Olimpíadas de Tóquio 2020 foram adiadas, devido à Covid-19. Quais as edições que foram canceladas? Berlim 1916, Tóquio 1940 e Londres 1944. A sexta Olimpíada, que seria disputada em Berlim, em 1916, foi cancelada por causa da Primeira Guerra Mundial. Já os conflitos da Segunda Guerra Mundial foram o motivo do cancelamento de duas edições dos Jogos Olímpicos, a 12 Olimpíada, que seria disputada em Tóquio, 1940, e a 13 Olimpíada, que seria disputada em Londres, 1944. Londres permaneceu sendo a sede da 14 Olimpíada, a primeira após a Segunda Guerra Mundial, em 1948. Sexta questão. Qual foi a célebre invenção feita por Robert Kahn e Vincerf? A resposta é Internet. Robert Kahn e Vincerf criaram o TCP/IP, que permite a comunicação e a troca de documentos entre computadores distintos. Sétima questão. Qual a maior operação militar da história, que contou com o deslocamento de 3,8 milhões de soldados? Operação Barbarossa, países do eixo na Segunda Guerra Mundial. A Operação Barbarossa, comandada por Hitler, foi a maior ação militar da história. O objetivo era a invasão da União Soviética, mas o Exército Vermelho, sob o comando de Stalin, conseguiu conter a invasão e impor a primeira grande derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Oitava questão. Quem foram os primeiros escaladores a conquistar o pico do Everest? A resposta é Edmund Hillary e Tenzin Norgay. Em 29 de maio de 1953, Edmund Hillary, Nova Zelândia, e Tenzin Norgay, Nepal, foram os primeiros alpinistas a chegarem no topo da montanha mais alta do mundo, o Everest, a 8.848 metros de altitude. Nona questão. Qual das alternativas contém o significado correto de CPI? A resposta é Comissão Parlamentar de Inquérito. A Comissão Parlamentar de Inquérito é uma investigação comandada pelo Poder Legislativo, Câmara dos Deputados ou Senado. A CPI tem como objetivo fiscalizar o Poder Executivo, responsável pela administração dos interesses públicos. Mais de 200 CPIs já foram instauradas no Brasil. Décima questão. Pamela Rosa, Raíssa Leal e Letícia Buffoni são atletas brasileiras de que modalidade olímpica? Skate Street. Pamela Rosa, Raíssa Leal e Letícia Buffoni estão entre as melhores atletas de skate street, definida como modalidade olímpica em 2016, estreando na Olimpíada de Tóquio. 11ª questão. Qual dos países abaixo localizam-se em dois continentes? Egito. O Egito localiza-se na África e na Ásia. Por esse motivo, é um dos países transcontinentais. 12ª questão. Little Boy e Fat Man são os nomes de bombas atômicas lançadas respectivamente sobre Hiroshima e Nagasaki. Little Boy, a primeira bomba atômica usada em uma guerra, foi lançada sobre a cidade de Hiroshima, no Japão, em 6 de agosto de 1945. 3 dias depois, Fat Man foi lançada sobre a cidade japonesa Nagasaki. 13ª questão. Quais são, respectivamente, as capitais da Ucrânia, Finlândia e Países Baixos? Kiev, Helsinki e Amsterdã. Kiev é uma cidade antiga da Ucrânia, que fez parte da antiga União Soviética. Helsinki é a capital da Finlândia, país considerado um dos melhores do mundo. Amsterdã, a capital dos Países Baixos, é muito conhecida pela sua riqueza cultural.
14ª questão. O que é o Amazônia 1? Primeiro satélite totalmente desenvolvido pelo Brasil para monitorar a Amazônia e outros biomas brasileiros, que foi lançado no dia 28 de fevereiro de 2021 do Centro de Lançamento Satish Dhawan Space Center, na Índia. A missão Amazônia 1 é gerar imagens do território brasileiro a cada 5 dias, entre outras coisas, permitindo alertar sobre o desmatamento na Amazônia. 15ª questão. Por que a Catalunha foi um tema de destaque em 2017? Por causa da crise que provoca na Espanha quando luta pela sua independência. Em 2017, o movimento pela separação da Catalunha voltou a se intensificar, a partir de um referendo que contou com a participação de 42% da população catalã. Considerada ilegal, essa ação gerou muita violência por parte das forças policiais. Note que a luta pela independência da Catalunha ocorreu diversas vezes ao longo da história e tem como objetivo tornar a região um país independente da Espanha. 16ª questão. Quem é Luiz Gabriel Thiago? Brasileiro indicado ao Prêmio Nobel da Paz 2018. Luiz Gabriel Thiago, mais conhecido como Senhor Gentileza, ganhou o apelido quando começou a estudar os impactos da gentileza na sociedade. Militante contra a fome e a desigualdade social, é autor de livros como Gentileza no Trabalho e Como Driblar a Raiva no Trabalho, e também é o criador do movimento Pontinho de Luz, que reúne mais de 100 mil pessoas em todo o mundo. 18ª questão. Quem foram os primeiros escaladores a conquistar o pico do Everest? Edmund Hillary e Tenzing Norgay. Em 29 de maio de 1953, Edmund Hillary, Nova Zelândia, e Tenzing Norgay, Nepal, foram os primeiros alpinistas a chegarem no topo da montanha mais alta do mundo, o Everest, a 8.848 metros de altitude. 19ª questão. Em que ano os filmes deixaram de ser mudos? A resposta é 1927. Até 1927 os filmes eram mudos. O primeiro filme com som, The Jazz Singer, foi um musical americano lançado em 6 de outubro de 1927. 20ª questão. Quem foi o primeiro-ministro da Grã-Bretanha de 1841 a 1846? A resposta é Robert Peel. 21ª questão. Quem inventou a lata para conservar alimentos em 1810? A resposta é Pedro Durand. 22ª questão. Quem inventou o gramofone? Émile Berliner. 23ª questão. Qual cidade antiga foi enterrada sob cinzas vulcânicas após a erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C.? A resposta é Pompeia. 24ª questão. Qual é o único país que faz fronteira com os oceanos Atlântico e Índico? A resposta é África do Sul. 25ª questão. Quem escreveu os Lusíadas? A resposta é Luís Vaz de Camões. Luís Vaz de Camões é o autor de Os Lusíadas, um clássico da literatura portuguesa, que foi publicado em 1572. 26ª questão. Qual imperador romano fundou a cidade de Constantinopla? A resposta é Constantino, o Grande. 27ª questão. Em qual batalha naval de 1805 a frota britânica derrotou as marinhas da França e da Espanha? A resposta é Batalha de Trafalgar. E por hoje é só, pessoal. Obrigada por assistir até o fim. O conhecimento ao seu alcance. Até a próxima!